Glória a Jesus. Então vamos iniciar, queridos, uma matéria muito importante, muito gostosa, chamado submissão e autoridade. Aprendendo a exercer a autoridade e aprendendo a sermos submissos. Amém, queridos? Glória a Deus. Você pode abrir a sua apostila na página número 1. Tem uma rápida introdução. Temos um índice. E logo abaixo do índice tem um capítulo 1. Todos acharam? Nós vamos começar tratando deste assunto. Agora eu gostaria muito que os irmãos entendessem uma coisa. Nós vamos tratar de autoridade, nós vamos falar sobre submissão, nós vamos falar sobre obediência, nós vamos falar sobre rebelião, mas tudo isso em conformidade com a palavra de Deus. Nós não vamos falar em rebelião, não, conforme as leis humanas, conforme a Constituição brasileira, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, não. Nós vamos falar sempre com a base na palavra de Deus. Amém, queridos? A base é essa, a regra é essa. Amém? Posso ouvir um amém de você aí? Em primeiro lugar, nós gostaríamos, eu posso ir aqui embaixo, né, Ari? Assim, só aqui. Destacarmos para os irmãos a etimologia das palavras. Antes de falarmos sobre submissão, vamos entender primeiro o que é autoridade, o que é submissão, o que é rebelião. Isto forma base. Depois que se estabelece uma base, aí se bota as telhas. Sim ou não? Ninguém consegue uma casa pelo telhado. Tem gente que ainda vai na onda, aí coloca um alicerce fraco, aí levanta uma parede meia sola, pouco cimento, aí bota as telhas, aí bota o gesso, aí cai. Assim é a nossa vida. Nós não podemos estabelecer alguns valores da nossa vida se não tivermos base. É por isso a ruína de tantos ministérios. Aqui lá a gente ouve missionário fulano, apóstolo fulano cai. E o resultado é sempre esse. Se estabeleceu-se grandes estruturas, grandes responsabilidades, com uma base não muito sólida. Rui, quebra, cai, não aguenta. Então eu quero dar um conselho a você: tenha paciência. Tenha paciência. Vamos cuidar das nossas estruturas. Vamos cuidar da nossa base. Não tenha pressa nisso. Quem já construiu? Eu tenho uma esposa. Sou casado há 30 anos. Há quase 30. A mesma mulher. E algumas coisas que eu já construí, eu levava ela no início. Ela ficava chateada. Porque ela ia num dia, eu estava cavando um buraco. Ela ia no outro dia, eu estava botando o pé no buraco. E cavando o buraco. E cavava outro buraco. E ela dizia: esse mistério, olha, só me chama aqui quando o negócio estiver. As pessoas não têm paciência. E eu haja cavar buraco. E haja socar pedra. E cimento. E ferro. E cava outro buraco. E joga um radier. Então, tempos depois, começa a se sentar o primeiro tijolo. Assim é a nossa vida. Tenha paciência. Nunca queira ter 10 igrejas se a primeira não está organizada. Nunca queira, queridos, nunca queira avançar demais em algo se as nossas estruturas não estão preparadas para isso. Amém? Nunca queira casar se não podemos manter o nosso casamento. Nunca queira ter filho se não pode sustentar o menino. É a base. Amém, queridos? Vamos entender então o que é a autoridade. É o ato de quê? De governar, de liderar, de conduzir pessoas. Alguém que está revestido de autoridade, ela tem a capacidade outorgada para liderar, para governar. Amém, queridos? É um direito que é legal. Quando você abre em Romanos capítulo 13, diz que todas as autoridades são autorizadas, são constituídas por quem? Por Deus.
capítulo 13. Amém? De Hebreus. Mas, queridos, não é a pessoa. Porque Valdir pode estar revestido de uma autoridade mentirosa. Ele pode ter fraudado a eleição. Ele pode ter matado alguém para assumir aquele posto. Por isso que Deus instituiu a autoridade. Não é a pessoa, é a autoridade que está revestindo ele. Posso ouvir um amém? Você não sabe quem é o guarda de trânsito, não sabe nem onde ele mora. Se você vier aqui, ele fizer apitar, você para na hora. Por quê? Por causa do homem? Não. Mas a autoridade que ele é o Estado. Ele representa a força do Estado. A força coercitiva do Estado. Você para na hora. Porque senão, chave de cadeia, multa. Quem está entendendo? Então, esta autoridade que Deus fala não é o homem, é a autoridade que o homem exerce. Posso ouvir um amém? Então, nós já entendemos isso. Entendemos também que obediência é o ato de você se submeter ao outro. Quando você obedece, você se submete. E submissão? Submissão é respeitar uma autoridade e ao mesmo tempo de respeitar, submeter. Porque posso respeitar, mas posso não me submeter. Eu posso me submeter, mas não respeito. Como assim? Eu faço, mas faço porque sou obrigado. Quem já viu isso? Tem muita gente fazendo as coisas, mas faz, obedece, mas não respeita. E o que é então submissão? É estar debaixo da missão daquela autoridade. Está debaixo da missão dele, da autoridade dele. Por exemplo, Deus em Efésios, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escreve aos Efésios e diz assim: mulher, submetei-vos aos vossos maridos. Como? Como Cristo, a igreja. O relacionamento como a igreja a Cristo, como Cristo a igreja. Quando Paulo diz, mulher, se submeta ao vosso marido, ele está dizendo o quê? Mulher, a sua missão é estar debaixo da missão dele. Mulher, se você não gosta disso, infelizmente você é mulher. Pastor, eu vou virar homem. Mas se for mulher, a sua missão, sabe qual é? Se submeter. Por isso, queridos, a importância das mulheres nunca casarem com um homem que não amem o Senhor, que não adorem a Deus, que não se submetam a Deus, que não tenham compromisso com Deus, porque foi Deus que fez isso. As mesmas palavras que Paulo usa aos Efésios, Deus usa em Gênesis capítulo 1. Amém, queridos? Mas Deus, o mesmo Deus que diz assim, se submeta, ele diz para o homem, homem, ame a sua esposa. Mas é como amor? Como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Paulo diz em Efésios, como? Se entregando, morrendo por ela todos os dias. Qual é a mulher que não vai se abestalhar por um homem que todo dia morre por ela, todo dia é apaixonado por ela, todo dia ama, todo dia supre, todo dia considera, todo dia respeita, todo dia ama? Qual é a mulher que não quer submeter um homem desse? Por isso, quem é solteira, pelo amor de Deus, nunca case com um homem que não ame o Senhor. A primeira coisa da entrevista, atenção solteiras, solteiros também. Na hora da entrevista, quando chegar o doidinho querendo namorar com você, você olha assim para ele e fala, senta aí. Quem é Jesus para você?
você ama Deus? Qual é o teu compromisso com Ele? Qual é o plano de Deus na tua vida? Você conhece? Se ele não souber responder essas perguntazinhas básicas, dê um chute nele, nunca mais olhe para a cara desse cidadão. Diga um amém, pelo amor de Deus. Então, queridos, submissão é fácil quando existe o quê? Amor. Amém? Pastor, eu agora estou casado, agora você vai ter que engolir o sapo. Estou casado, pronto, agora é meu filho. A Bíblia manda você fazer o quê? Separar? Agora bote joelhinho no chão. Joelhinho no chão em oração. E sente todos os dias e abra seu coração. Porque a pior coisa do mundo é você estar passando por um problema e ficar calado. Isso vai te adoecer. Abra o teu coração. Está doendo? Não está gostando? Fale. Está gostando? Fale. Não está gostando? Fale. Marido, sente sua mulher. Sente aí, converse com ela. Está tudo bem? Nós precisamos deixar homens de sermos covardes. E sentar a nossa esposa na cadeira e dizer: minha filha, como é que você está se sentindo? Tem que ser muito, viu? Nós estamos estudando submissão e autoridade. E perguntarmos: o que está acontecendo? Em que é que eu posso melhorar? Só homem faz isso. Se não faz, está precisando entender submissão e autoridade. E da mesma forma dizer: minha filha, sente aí, porque tem algumas coisas que eu preciso que você se ajeite. Então se você assim. Irmãos, um casamento desse vai durar a vida toda. Porque existe o quê? Submissão e existe autoridade. Existe amor, existe submissão. É igual ao quê? Vitória. É igual a bênção. É igual a vida. É igual a paz. Amém, queridos? Vamos agora entender o que é rebelião. Está na sua apostila, tá? Página número 2. Rebelião. Então, rebelião o que é? É o contrário de quê? Quando alguém está em rebelião, ele está praticando atos de insubmissão. Toda rebelião é contrário ao respeito, é contrário à autoridade, é contrário à obediência. Claro, quando está em linha com a palavra de Deus. Está escrito isso aí? Está ou não está? Sempre quando está em linha com a palavra. É muito bom que entendamos isso. Agora, queridos, nessa próxima fase, nós vamos aprender quando é que nós estamos em rebelião. Quando é que nós praticamos atos de rebelião e às vezes nem percebemos. Dentro da igreja. Viu, Wesley? Às vezes nós estamos dentro da igreja, crentes, mas não estamos sendo rebeldes em alguma área. Mas se nós viemos aqui para sermos impactados, para sermos confrontados pela palavra, nós não temos que ter medo não, amém, queridos? Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e o que mais? Oh, maravilha! Só existe a cura, só existe o remédio, queridos, para a nossa libertação, que chama-se conhecimento da verdade. Amém? Vamos lá? Eu tenho aqui no segmento, coloquei algumas observações. E são essas observações que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro, quando uma pessoa obedece uma autoridade, mas obedece reclamando, ela está obedecendo, mas não está respeitando. Como é o nome disso? Ora, você obedece uma autoridade, mas obedece reclamando. Você está desobedecendo? Tá não. Mas obedece reclamando. Como é o nome disso? Como é o nome disso? Como é o nome disso? Rebelião. É o mesmo pecado que derrubou Lúcifer da glória. O que foi que derrubou Lúcifer das regiões celestes? Princípio de rebeldia. Simplesmente nasceu no coração dele o quê?
desagrado com a posição que ele ocupava. Ele olhou assim, irmãos, existe uma classificação de anjos que nós vamos dizer daqui a pouco, de querubins. Quem já ouviu falar nisso? Querubins são anjos que não fazem outra coisa no céu a não ser responsável por todo tipo de música, por instrumentos musicais e pelas atividades que acontecem na presença de Deus. Existe outra classificação de anjos, nós vamos dizer, que eles são responsáveis só para cantar, só para adorar, só para falar. Eles passam o dia todo no céu, só vai no quê? Santo, santo, Ele é santo, 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 o dia todo. Existem outros tipos de anjos que são anjos de recado, mensageiros. Mas existia um querubim que ele era chamado de querubim ungido. Só existiu esse. O resto são querubins. Mas tinha um querubim ungido, Lúcifer, anjo de luz. Ele era tão formoso, tão glorioso, tão gracioso, que as músicas que Deus ouvia na glória saíam de dentro dele. Meu Jesus. Ele andava em cima das 9 pedras afogueadas, que representam os 9 dons do Espírito. No dia em que esse querubim ungido foi criado, foram criados também engates, ou engastes, como diz a palavra, apetrechos, ornamentos, para equipá-lo à sua beleza. Dá um glória a Jesus. Quando ele cantava no céu, quando saía a voz de dentro dele, de louvores a Deus, as flores lá da glória, as rosas lá do jardim do céu, mudavam de cor a proporção que ele cantava, elas iam mudando de cor. Dá um glória a Deus. Coisa linda. Você sabe o que é uma rosa, um jardim de flores, e você diz assim, santo, aí ela uma cor, aí você diz santo, aí ela outra cor. Eita. O céu é mais do que nós esperamos, querido. O céu é muito mais daquilo que nós imaginamos. Deseje para o céu, querido. O céu é lindo. É uma coisa que eu e você pode ter. Por isso que, irmãos, você pode estar lisinho, feito eu aqui, liso. Mas quando eu penso no céu, eu encho os peitos e digo, eita, aleluia. Aí eu sou um gigante. Por quê? Porque sou herdeiro. Eu sou herdeiro da glória. Moro de aluguel. Lá com o papão sai juntando dinheiro, não tem problema nenhum. Mas quando eu entro no mercado, eu entro assim. Eita, entro assim. Por quê? Porque sou herdeiro da maior riqueza que existe nas eternidades por eternidades. Amém, queridos. Então, o que derrubou esse anjo poderoso foi o quê? Princípio de rebeldia. Simplesmente ele obedecia. Sim ou não? Mas ele fazia isso como? Ele chegou a dizer assim: farei um trono acima de Deus. Corrompeu-se o seu comércio. Ou seja, os querubins que se submetiam a ele, que prestavam serviço ao Senhor através da autoridade, porque ele era o querubim ungido, serviam-no. Ele fez comércio no meio desses anjos. E esses anjos, uma terça parte dele, foi jogado à terra. Por causa de quê? Por causa de muitas vezes obedecer, mas reclamando. Irmãos, obedecer reclamando, Paulo escrevendo aos Timóteo diz: isso não vos é útil. Reveja seu ministério nesta noite. Reveja o ministério. Reveja como você se comporta com sua mãe, como você se comporta com seu pai. Reveja como você se comporta com seu patrão. Como é que você está obedecendo? Como? É com alegria? Ou é reclamando? O nome disso é princípio de rebeldia. É muito sério. Nunca queira ser chamado, ou nunca queira fazer aquilo que Deus não chamou você para fazer, porque você sempre vai reclamando.
Mas quando você vai fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, você vai com alegria. Eita, amém? Você foi chamado. Você está obedecendo a Deus. Amém? É um princípio de decisão. Eu não estou com a minha esposa casado com ela porque ela é a mais bonita. Eu não estou com ela porque ela é a mais bem feitinha, porque ela é a mais saradinha, porque há muito tempo que a força da gravidade botou ela para baixo. Minha mulher é uma senhora, bichinha. Trato ela como um bibelô, porque senão ela se desmancha. Mas eu decidi amá-la. Eu decidi cuidar dela. Eu decidi viver com ela, para não quebrar um princípio de quê? De submissão e de autoridade. Temos que decidir isso todos os dias. Temos que decidir isso todos os dias. Por isso que tem muita gente fazendo campanha. Sobe morro, desce morro, sal grosso, sal fino. 15, 7 semana, quinta e quarta-feira, 20 e quarta-feira, propósito de 400 correntes, e nada acontece em sua vida. Por quê? Porque quebra princípios. Você pode morrer de fazer campanha, se você não tiver dentro dos princípios, nada acontece. Deus não é um Deus de campanha, Deus é um Deus de princípios. Fazer campanha, não estou pregando contra a campanha, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes a gente chega até a se viciar nisso, né? Quando termina a gente já começa, meu Deus, eu não posso viver sem isso. Mas não muda a mentalidade, quebra princípios e passa anos e anos e não vê-se diferença na vida desse cidadão. Emperrado. Casamento que não anda, ministério que não anda, casa que não anda, finança que não anda, coisas que não vão para frente. Por quê? Princípios. Amém, queridos? Então nós acabamos de ver o quê? O que é rebelião. Quando alguém não obedece à autoridade porque o que foi dito está fora da palavra. Ou seja, você não obedece àquele cidadão, você está debaixo da autoridade dele, mas o que ele está dizendo não está em linha com a palavra. Mas você explica a ele com carinho, olha, não muito assim tal. Essa pessoa está em rebelião ou não rebelião? Não está em rebelião. Quando alguém não está em linha com a palavra e você trata aquela com carinho, meu irmão, vem cá, é assim, 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 olha, meu irmão, só nós dois aqui, veja bem. Isso não é rebelião. O que é rebelião? Rebelião é alguém que está fazendo alguma coisa contra a palavra, você está debaixo da autoridade dele, e você chega publicamente, ou você de uma maneira pública, ou tão muito arrogante, você está fora da palavra, meu filho, errado. Como é o nome disso? Rebelião. Amém, queridos? Mesmo a pessoa fora, mas você chega com carinho, chama, senta aqui, meu irmão, olha aqui como é que funciona. Amém, queridos? O meu outro exemplo. Se uma pessoa fala até educadamente com a autoridade, com seu líder, mas desobedece naquilo que não é a palavra de Deus, está em quem? Rebelião. Os irmãos já entenderam. Capítulo 2. Vamos conhecer agora, queridos, algumas autoridades. Quem são? Vamos? Não vamos nos deter muito nisso, porque as autoridades governamentais nós já sabemos, né, queridos? Os nossos governadores, os nossos prefeitos, o presidente da república, as lideranças que foram constituídas, até pelo nosso voto, né? Nós colocamos eles ali. Existe também, queridos, autoridades eclesiásticas. Olha aqui para mim. Vamos conhecer um pouco sobre a autoridade que exerce as autoridades eclesiásticas, sim ou não? Ok. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: para uns,
Deus chamou para apóstolos. Para outros, Deus chamou para pastores. Para outros, Deus chamou para evangelistas, mestres e profetas. São 5 chamados ministeriais. Você quer marcar na sua Bíblia? Quer marcar na sua Bíblia Efésios? Bota na sua apostila, quem tem caneta. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. Efésios 4, 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Aí o versículo 12 diz o quê? Na sua Bíblia aí. Tendo um propósito. Para que Deus chamou as autoridades eclesiásticas? Para quê? Para um fim, para a edificação do próprio corpo. Olha como é que diz o versículo 12. Deus chamou para apóstolos, profetas e tal, e diz: tendo em vista o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Levante sua mão e diga: eu sou santo. Para que haja o melhor desempenho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Foi para isso, irmãos? Olha aqui para mim, por favor. Qual é a igreja ideal na face da terra? É aquela igreja que Deus levanta lá apóstolos. É a igreja que Deus levanta evangelista. É a igreja que tem profeta. É a igreja que tem mestre. É a igreja que tem pastor. Uma igreja sadia, ela flui nos 5 dons ministeriais. Nos 5 chamados ministeriais, aliás. Amém? Aqui a missão Vida e Paz, ela tem quantos meses? 10 meses? 10 meses. Eu comecei aqui, eu acho que em fevereiro. Comecei em abril. Eu comecei a trabalhar aqui em fevereiro. Derrubar as coisas aqui, construir tudo, arrumar piso, fazer tudo. Mas começamos em março, não foi? Abril. Levamos um tempo para organizar esse tempo. Era só eu. Chegou Lourdes, chegou Ivanete, devagarinho as meninas chegaram, tal, Wesley. E a gente percebe que nesse período de 8 meses, 10 meses, quase um ano, já tem pastor. Amém? Já tem um pastor. Deus estabeleceu. E Deus está levantando profetas. Deus está levantando mestres na palavra. Deus está levantando evangelistas. Aqui já tem evangelistas. Amém, queridos? Pastor, e quando a igreja não flui nos 5 chamados ministeriais, está em pecado? De jeito nenhum. Mas o ideal é quando a igreja flui nos 5 chamados. Amém? Então o que é que o apóstolo faz? Para a gente conhecer as autoridades eclesiásticas. O que é que o apóstolo faz? Qual é a função da autoridade apostólica? Pastor, o apóstolo, ele ora pelos enfermos. Ele canta no louvor. O que é que o apóstolo faz? O apóstolo é uma autoridade instituída por Deus, que dentro do seu chamado ministerial, ele tem um propósito exclusivo e fundamental na igreja, porque ele é responsável para fundar a obra, para estabelecer o ministério. E estabelecendo aquele ministério, ele implanta a visão, ele funda aquela igreja, ele estabelece o pastor, ele ganha almas, ele faz todos os 5 dons ministeriais, ele flui muito bem neles. E depois que aquela igreja está pronta, o que ele faz? Entrega para o pastor e vai-se embora. Pastor, e se o apóstolo quiser ficar ali naquela igreja, nunca mais ir embora como pastor, ele vai acabar com a igreja, porque ele vai ficar fora do chamado dele. Ele foi chamado para edificar, ele foi chamado para implantar a visão, ele foi chamado para fazer aquilo. Quando terminou aquilo, ele bota um pastor e vai-se embora, porque quem vai cuidar do rebanho é o pastor. A única pessoa que tem a habilidade de lidar com pessoas é o pastor. Pastor, mas apóstolo só tem 12, né? Não existe mais apóstolo. Apóstolo só tem Paulo, só tem Pedro, João. Não. Eu conheço apóstolos nessa geração. Digam amém, pelo amor de Deus.
É possível que o irmão seja um apóstolo. Eu não lhe conheço, nem seu nome sei. É possível, irmão, que você seja um mestre. É possível, irmão, que tu sejas um pastor. É possível que esse seja um grande evangelista. É possível. Mas nós temos que honrar o apóstolo no chamado em que Deus o levantou. Infelizmente, irmão, sabe qual é o problema hoje que está acontecendo com os chamados ministeriais? É que transformaram isso em cargos de autoridade. Não, eu já abri algumas igrejas, eu agora sou apóstolo. Porque eu não tenho um cargo maior, eu não posso ser um semideus, eu não posso ser a quarta pessoa da Trindade. Eu sou um apóstolo. Quem é maior do que um apóstolo? Ninguém. Então eu sou um apóstolo. Não é assim. Nós precisamos voltar, queridos, às raízes da palavra de Deus. E entender, queridos, que na igreja não pode funcionar assim. O cara é auxiliar de trabalho, novo convertido, auxiliar de trabalho, auxiliar de diácono, evangelista, pós-evangelista, pastor, bispo, apóstolo. Vai subindo. Não, querido, não é uma escadinha, não. É possível que eu consagre o Wesley diretamente pastor, diretamente evangelista. Por quê? Identificando o chamado que ele tem. Não precisa de ser diácono antes, não. Quem está entendendo? Diga um amém, pelo amor de Deus. Mas nas igrejas criaram uma certa... Então, vocês concordam comigo? Criou. Você primeiro tem que ser auxiliar. Depois você vai ser diácono. Depois de você comer muito osso, o camarada às vezes não tem jeito para lidar com ninguém. Na porta ele quer dar um bufete na cara do primeiro que entra. Não abraça ninguém. Não se relaciona com ninguém. Aí o cara, ele tem que ser diácono. Por quê? Porque ele tem que galgar. Se você botar uma pessoa dessa para ser diácono, ele vai acabar com a igreja. Vai espalhar mais do que juntar. Nós temos que entender as autoridades. Diácono é um chamado glorioso, que nem todos têm habilidade para ser diácono. De irmãos, diácono, pastores, evangelismo, não é um cargo, é uma função, não é cargo. Cargo é repartição pública. Na prefeitura você vai ter um bocado de cargo. Tem que acabar lá que faz nem concurso. Está lá porque o cargo é do prefeito, o prefeito dá ele, dá quem quer. Ele não está lá porque Deus botou, não está lá porque ele... Não, ele está lá porque é peixe do prefeito. Galera, ali é um cargo, quem está entendendo? Levante sua mão e diga, eu não trabalho no reino. Diga, eu não trabalho no reino por cargos. Diga, mas eu sou estabelecido na minha função. Diga, pelo Senhor. Oh, maravilha, é Deus. É Deus que faz isso. Mas a igreja reconhece. Irmão, vou dizer um negócio para você. Sabe quem vai estabelecer você? É Deus. Esqueça, é Deus. Mas sabe quem é que vai reconhecer isso? É a igreja. Quem estabelece é Deus, irmão. Quem bota, quem tira é Deus. Quem bota, quem arranca, quem planta, quem tira, quem bota para lá para cá, quem dá vida, quem tira, quem faz tudo, é Deus que faz isso tudo. Agora a igreja reconhece. O rei Davi entendeu isso, pastor Ari. Na época do rei Davi, o reino estava dividido entre reino do norte e reino do sul. Os irmãos conhecem a história. Estava dividido entre Israel e Judá. Davi assume o ministério, aliás, o reinado de Israel. O reino estava dividido na junção dos reinados. Davi chega em Jerusalém. Sabe o que ele faz? Ele senta na porta de Jerusalém. Ele disse, eu não entro. Eu não assumo Judá. Eu não assumo Israel junto. Eu não assumo a nação toda de Israel, o povo de Deus, enquanto eles não reconhecerem o meu chamado. Ele foi ungido rei de Israel. Sim ou não? Mas o rei não estava dividido? Aí ele ficou na porta. O que aconteceu? Os anciãos vieram na porta, pegaram Davi e levaram ele lá para onde? Para Hebrom, para Jerusalém, para Sião, para o centro daquela cidade.
E ele reinou ali por 40 anos. Diga a glória a Deus. O povo reconheceu. Quem estabeleceu foi quem? Foi Deus. Quem vai te estabelecer, querido, é Deus. Mas o povo sempre vai reconhecer o teu chamado. Quando você chegar, você não vai se esconder. O povo sempre vai te encontrar. O povo sempre vai te encontrar. Não adianta, não se esconda. Porque você não consegue. Amém? Então existem apóstolos hoje, querido, sim ou não? Sim ou não? O apóstolo faz o quê? Perfeito. Vou apertar sua mão porque foi glorioso o que você disse. Estabelece e implanta a visão. Essa é a base do apostolado. Estabelecer e implantar a visão. Pronto. O resto vem tudo a reboque. Estabelecer e implantar a visão. O apóstolo fundamenta a visão. Irmão, se existe uma coisa que a igreja não pode fugir, é da visão que Deus deu. Corra na visão que Deus deu para você. Amém? Corra na visão. Pode fugir da palavra, mas para cada um de nós Deus deu uma visão de como fazer. Todos nós vamos correr na palavra. A gente não pode sair da Bíblia, mas a visão que Deus me deu é diferente da sua, meu irmão. Cada um corre numa raia, mas a visão Deus deu a cada um uma estratégia, uma forma de fazer. A palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo, mas cada um faz de um jeito. Eu fui orar aqui, meu irmão, eu não... cheio do Espírito, eu não consigo me controlar, eu começo logo, é a visão que Deus me deu, a maneira como eu posso, como Deus me... Aí tá o irmão, tá ali. Só isso. Um jeito. Cada um corre na sua raia. Aqui nós temos igrejas em Macaíba, campeã no estado do Rio Grande do Norte. Não existem igrejas no estado do Rio Grande do Norte como Macaíba, que chama de igreja dos reteté. Eu nunca vi como tem aqui. E o povo gosta disso. Eu não critico, irmão, pelo contrário. A irmãzinha está lá correndo. E eu aqui no meu. Quer puxar a espada? Puxa, irmã. Quer botar o manto? Irmão, bote o manto. Você não pode sair da palavra. A regra é a mesma, a fé é a mesma, mas cada um corre na sua visão. Tem a visão que chama aí a visão dos 12. A visão celular, estratégias gloriosas. Eu não corro nessa visão. Deus me chamou para isso. Mas eu sei para que Deus me chamou. E eu estou correndo na visão que Deus me deu. Amém? Eu tenho um amigo pessoal da visão dos 12. Inclusive eu tenho um prédio de Natal que aluguei para ele agora. Começou igual comigo. Meu amigo tem a minha idade, aliás, mais novo que eu. Amigos, estudamos juntos. Eu abri a missão de paz, ele abriu o ministério dele lá, ele está na visão dos 12. Irmão, esse cara pipocou, está grande. Eu tenho um prédio para 900 pessoas, ele alugou esse meu prédio agora, está lá, um sábado bota gente. E eu na minha igreja lá, Jesus. E eu, sem problema nenhum, não corra naquele que Deus te chamou. Mas por que você não vem para cá? Você não está vendo o meu resultado teu? Esse resultado é para você. Eu sei para que Deus me chamou. Eu vou ficar com a visão que Deus me deu. Eu não posso correr na visão dele, não posso. Irmão, sabe qual é o problema da igreja hoje? Muita gente quer imitar os outros, aí termina quebrando a cara. Irmão, não se preocupe não, corra a sua carreira. Deixa os outros, irmão. Você já viu um corredor correndo na raia, como é? A raia é um bichinho desse aqui, né? Ele olha para onde, o corredor? Eu vou para cá. Ele olha para onde? Ele olha para frente. Por que ele olha para frente? Porque na frente está a linha de chegada. Na frente está a coroa. Na frente está o galardão. Lá na frente está a medalha. Eita, lá na frente está o resultado. Lá na frente está aquele que prometeu que se ele chegasse lá, ele iria ser recompensado. Então ele vai correr olhando para frente. Aí tem uns doidinhos que vão lá de lado, preocupado com o outro. Dá um tupicão, mete a cara no chão. Olha para o teu irmão com muito carinho. Olha para o teu irmão e diz: meu irmão, fica na tua. Fica na tua, meu irmão. Corre aquilo que Deus tem para você. E deixa o irmão correr a dele. Deixa.
Paulo, tu com um prédio desse alugar para uma outra pessoa aí, e tu podendo ir para lá, diz, não, Deus chamou ele para fazer isso aí, não fui eu não. Interessante que fizeram isso com Jesus, está lembrado, pastor? Jesus, oi. Jesus é tranquilo, bem querido. Jesus era assim. E aí, Jesus só se alterou uma vez só, uma única. E quando ele se alterou, meu Deus, ele deu em gente. Ele quebrou pau na cabeça de nego. Ele quebrou jarro. Ele quebrou banca. Ele deu em nego. Foi gente pro entorne. Olha, ele não ficou o inteiro. Jesus quebrou todo mundo de cacete. Por que Jesus fez isso? Pelo zelo da casa do Senhor. As pessoas estavam fazendo comércio, mas não era vendendo porque estavam ganhando dinheiro dentro, não. Sabe o que era, irmão? Sabe qual é o comércio que eles estavam fazendo? A revelação desse texto, sabe qual é? Gente com pecado do tamanho do mundo. Gente que tinha condição de comprar um boi para espiar o seu pecado. E ia para o templo negociar uma pombinha desse tamanho, barganhar preço para cobrir o pecado dele. Isso é comércio. Não foi a venda em si, não. Foi neguinho querendo negociar de um carneiro, de uma ovelha, negociando, barganhando para perdoar o seu pecado. Isso Jesus não suportou. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque Davi disse, eu não posso dar ao Senhor algo que não me custe muito caro. Por isso que Deus se agradava de Davi. Davi, quando ia ofertar ao Senhor, ele ofertava muito mais do que ele podia, porque ele disse, Senhor, dá para meu Deus algo que não preste, Deus me guarde. Vim para a igreja com mau humor, vim para a igreja sem cantar direito, vim para a igreja sem ler a Bíblia, vim para a igreja... Não, irmão, só venha se for para dar ao Senhor o seu melhor. Deus se agrada disso. Amém? Voltando ao tema, ele estava falando de quê? Tem mais. Vamos voltar um pouquinho? Isso. Os irmãos estão lembrados que nós começamos a abordar temas em que Jesus ele não quebrava a autoridade. Eu falei que Jesus entrava onde? No templo, foi? O que foi? Por que foi que Jesus se portou daquele jeito? Por causa de quê? Do comércio. Por causa de rebeldia. Mas Jesus estava sempre zen. Jesus, tem um cara aí que está pregando para torar. Tem um cara aí que está batizando, tal de João. E Jesus, o que Jesus disse para ele? O que Jesus disse? Deixa. Quem comigo não ajunta faz o quê? Chegaram para João e disseram, João, tem um aí fazendo invocado, tem um aí que está batizando, tem um aí que está curando, tem um aí que é o tal. Aí João Batista disse, como é que pode um negócio desse? Eu sou João Batista, ele tem que vir falar comigo. Foi assim que João disse? Foi o que João disse. Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, importa que você cresça. Cresça, meu irmão. Não tem problema não, pode crescer. Importa que você cresça e eu diminua. Filipenses 2 ensina isso para a gente. Não temos por usurpação ser igual a Deus, esvaziar-se de glória, considerar os outros superiores a você mesmo. Meu Deus. Não é cada um que quer. Porque eu sou presbítero. Ai, eu já peguei cada figura desse jeito. Porque eu me respeite. Aí eu digo, meu Jesus. Eu digo, nem Jesus disse isso. Imagina um cidadão. Jesus não pedia respeito a ninguém. Pelo contrário, ele curava o doidinho aqui e dizia, ei, diga nada a ninguém não. Vá calado.
as pessoas fazem qualquer coisa e querem botar o nome lá. Calçada da fama. Como é o nome disso? Princípio de quê? Rebeldia. Amém? Ari, vai ter cafezinho hoje? Temos 10 minutos para concluir isso aqui. Estes são quem? Os apóstolos, sim ou não? Os irmãos entenderam quem são os apóstolos, sim ou não? O que o pastor faz? O pastor é muito fácil. O que o pastor faz? A autoridade que está revestindo o pastor, que autoridade é essa? O de cuidar, o de apacentar, cuidar das feridas, ir atrás. Vai para o hospital, uma ovelhinha, ele vai lá buscar, vai visitar. Se preocupa por que não está vindo. Se preocupa por que não veio para o culto. Se preocupa por que está desviado. Irmão, o que está vendo? Vem cá. O pastor é aquele que é paciente, que traz para perto. E nós temos que respeitar essa autoridade. Honrar essa autoridade. Amém? E o mestre? O mestre não faz outra coisa com excelência do que ensinar. Como é que a gente identifica que o cidadão ele tem um chamado de mestre? Como é? É Wesley. Você vê que, pronto, vou trocar em miúdo. Como é que você vê que ele tem cacuete de mestre? Cacuete, sabe o que é cacuete, né? Fulano é mestre. Como é? O mestre, ele tem uma habilidade dada por Deus de colocar coisas da palavra tão difíceis de uma maneira tão simples. Temas tão abstratos, temas tão, sabe, controverso, ele chega assim na palavra e vai ensinando, colocando assim de uma maneira tão simples. Meu Deus, que coisa linda. Você passa 1 hora escutando, você passa 2 horas escutando. Esse cara é mestre. Diga amém, pelo amor de Deus. Quando alguém tenta ensinar sem ser mestre, meu Deus, quando ele pega no microfone, ele faz: salve os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia aí. O negócio hoje aqui vai ser bom. Aí você fica logo assim: Jesus, me segura, eu vou correr. E ele não está nem aí. Ele é enfadonho, ele é complicador, ele não é facilitador, ele é polêmico, ele não abre mão dos seus pontos de vista. Falta-lhe graça para falar da graça. Ele está errado, ele está em pecado, ele vai para o inferno. Não, apenas está ocupando uma função que não é dele. Profeta é o doido. O negócio do profeta é orar. Ele está no monte. Enquanto eu e o irmão aqui, que é pastor, ai meu Deus, ele lê a Bíblia, é bom, aí tá, mas na hora de orar, já está. Por quê? Quem tem essa habilidade de viver no trono da glória e oração é o profeta. O profeta, o negócio do profeta, ele gosta mesmo de meditar no monte, ele gosta mesmo de estar orando, ele gosta mesmo de meter a cara no pó, ele passa a manhã todinha lá, todinho. Ele tem prazer naquilo, na presença de Deus. Aí Deus se revela a ele. Ele tem sonho, tem visões, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Quando ele começa a abrir a palavra, irmãos, e começa a ensinar a palavra, vem a palavra de conhecimento, vem a palavra de sabedoria, vem a revelação, vem a profecia. E a coisa que o profeta faz melhor, o que é? Profetizar. Não. O que o profeta faz melhor? Pelo menos deve fazer. Ensinar a palavra. Todo profeta, ele é mestre. Porque ninguém assume um púlpito como um profeta. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Começou, meu irmão. Agora a partir vai ligar agora, viu? Se liga aí que vai ligar. Agora vai descer aqui uma nuvem, um manto. O manto vai descer aqui. Aí começa. Estou vendo isso, estou vendo aquilo, irmão. Isso é palhaçada. A palavra tem que ser exaltada. A palavra tem preeminência. O profeta nunca falando de nada, ele começa a exaltar a Cristo. Ele começa a falar da bondade, da palavra de Deus. Ele começa a ministrar a palavra, falando quem Deus é. Ele começa usando um texto. Aí no meio daquilo, irmãos, a glória se manifesta. Você pode pegar um profeta que ele não lê a Bíblia, que ele é doido, ele é abestalhado. Ele vê cão mais do que anjo. Ele vê coisa que não vê coisa, ele vê coisa com coisa. Ele não sabe interpretar, ele sempre está entregando a mensagem errada. Por quê? Porque ele não tem discernimento do que é a palavra e do que não é a palavra.
E quando o profeta recebe algo de Deus, irmãos, ele tem que filtrar pela palavra, para não falar coisa dele mesmo. Por isso que tem muita gente falando coisa dele mesmo. Por quê? Porque nunca leu a Bíblia. Profeta que é só profeta, simou e tal, teve uns sonhos, negócio, aí está botando tanta gente no inferno, queridos. Eu tenho um casal na nossa igreja. Aliás, essa igreja estão agora comigo lá em Natal, mas eu vou para trazer para Macaíba, que eles moram em Macaíba. Uma igreja bonita, tal, animada, dizimista, ofertante, aquela coisa toda. E sempre profecia, sempre profecia. Aí ela saiu do emprego, perdeu o emprego, perdeu o dízimo, perdeu tudo. Tome profecia. Se vai morrer, eis que eu digo, teu marido é homossexual. Ela disse, meu Deus. Irmãos, eu estou falando a verdade, eu não vim aqui mentir. Ela disse, vai morrer num acidente de moto, só desgraça. Irmão, que profeta é esse? Profeta exalta a palavra. Paulo escreveu nos Coríntios, e a profecia é para edificar, para exortar e para consolar. Está entendendo, querido? Perderam, não iam mais para a igreja, ficaram desnorteados. Graças a Deus que conheceram a igreja aqui em Macaíba, tradicional, uma igreja que não flui nos dons, mas foi indo lá, foram abraçados, foram amados, e Deus ali os restaurou. Amém, queridos? Como perigoso é isso? Alguém se dizendo profeta e deturpando um dom tão maravilhoso que é a profecia, usando para enfeitiçar pessoas. Irmão, você sabe o que é feitiçaria? Quem sabe o que é feitiçaria aqui? O que é? É isso mesmo. Porque por muito tempo, como é o nome do irmão? Damião, por muito tempo eu pensei que feitiçaria era macumbaria. Fulano é feiticeiro, era bater o tambor. Perfeito. Mas feitiçaria não é isso. Sabe o que é feitiçaria? É você usar pessoas para fazer a sua vontade. Manipular pessoas para que ela faça o que você quer. O nome disso é feitiçaria. Levítico, Deuteronômio, Crônicas, 1 Crônica, tem que é feitiçaria. Pessoas que colocam medo nas pessoas. Se não der o dízimo, o diabo vai pegar você. O diabo você vai gastar na farmácia. Se não der o dízimo, está debaixo de maldição, vai morrer. Gálatas 3, capítulo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição que era da lei, se fazendo maldito no meu lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então em Cristo nós não somos mais malditos, nós somos benditos. A questão de dar o dízimo ou não, queridos, é uma questão de amor. É uma prova de amor e de fidelidade, de reconhecer o Senhor. Não tem nada a ver com maldição. Em Cristo, na cruz de Cristo, as maldições foram cravadas. Agora, se você retém aquilo que não é seu, aí eu digo uma coisa a você, aí é outra coisa. Aí a Bíblia diz que Deus não vai repreender o devorador, que vai destruir a tua sementeira. É outra coisa. Isso não é seu. Aí a Bíblia diz que quando você dá, a Bíblia diz: e eu repreenderei o devorador, assim diz o Senhor, para não roubar, não destruir a tua sementeira. Ou seja, aquilo que produz as suas sementes, Deus repreende o devorador para não tocar naquilo. Isso é a promessa de Deus. Amém, queridos? Quando você dá o dízimo, você não está acrescentando em nada na sua vida. Nada. Você não recebe uma bênção desse tamanho porque está dando o dízimo. Sabe por quê? Porque o dízimo é seu. Quando você dá, você apenas fica zero. Você devolveu ao Senhor aquilo que não é teu. Lá do 10º Pai. Pai, obrigado, está aqui. Quando você dá o dízimo, é como se você estivesse dando um recibo para o Senhor. O recibo: Pai, recebi o meu salário, está aqui o recibo. Dízimo é uma prova de fidelidade, de amor. A oferta, tudo que você planta, você colhe proporcionalmente ao que você planta. Não é assim que Paulo escreve aos Coríntios, diz: aquilo que o homem semear, ele também
Aquele que planta pouco, pouco colhe. Aquele que semeia em abundância também. Diga comigo, a minha colheita é proporcional à minha semeadura. Se você planta pouco, meu irmão, nunca queira colher muito, pelo amor de Deus. E o pouco para você é diferente dele. Para encerrar, eu ontem na igreja ministrei uma palavra, domingo aliás, de oferta, da maior oferta que alguém já deu na Bíblia, quem sabe? A maior oferta que alguém deu ao Senhor foi uma viúva, que deu 1 lepton. Aliás, 2 leptons representavam uma dracma, como a palavra diz, uma dracma. Uma dracma representa 2 leptons. 1 lepton, queridos, é uma moedinha de cobre grega. Na época, a moeda de menor valor. Ela recebeu de esmola. Mas aquilo que ela recebeu era tudo o que ela tinha. O que ela fez? Ela deu aquela oferta em 3 princípios. Ela deu por amor. Segundo, ela deu com fé, crendo que Deus ia suprir. Terceiro, ela deu uma oferta sacrificial. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha. E é engraçado que Jesus estava lá, comentando aquela oferta, e não teve pena dela. A mulher deu tudo que tinha, Jesus não teve pena não, porque Deus disse, isso aí, o que ela fez, está movimentando o reino espiritual para suprir toda a demanda dela. Enquanto se falar do evangelho na face da terra, vai se falar na história dessa mulher. Meu Deus. Então não é a quantidade, meu irmão, é a qualidade daquilo que você dá para. Agora a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 6, diz, Deus não se deixa, de Deus não se zomba, meu irmão. Não tente dar desdobro de Deus, não que você não dá não. Deus sabe se aquilo que você está dando é o melhor. De Deus não se zomba. Então cada um de nós dá o melhor. Não interessa o que seja, mas o melhor. Quantos foram abençoados neste primeiro horário? Queridos, nós temos o costume de darmos aula até às 9 horas. Às 9 horas nós vamos tomar um cafezinho. Tem uma garrafa de café aqui. A gente vai tomar um cafezinho com aguinha bem geladinha. 10 minutinhos, vamos no banheiro. E a gente volta mais meia hora, a gente conclui, tá certo? Deus abençoe. Falamos sobre pastor, falamos sobre mestre, falamos sobre profeta. E não falamos sobre evangelista, né? Então a gente tem que entender sobre a autoridade instituída por Deus no ofício de evangelista. Tá certo? A gente tem que entender, queridos, que em cada ofício, em cada chamado, tem uma unção de Deus que opera ali. Amém? O que é unção? Unção é uma habilidade, é um poder dado por Deus para nos capacitar a fazer e a exercer com eficácia o nosso chamado. Eu prego na unção, queridos. Eu ensino na unção. Eu não discurso em igreja, não. Eu ensino na unção. Eu prego na unção. Por quê? Porque a unção é um poder de Deus, é uma habilidade que Deus me dá para que eu possa exercer aquilo que Deus me chamou para fazer com alegria, com eficácia, com poder. Unção é poder de Deus. Unção é habilidade de Deus. Então nunca faça nada sem unção. Senão você vai cansar as pessoas. Pior coisa do mundo é um pregador sem unção. É um cantor sem unção. Só de mão capatio, vai cantar. Sem unção. O pessoal assim, ai Jesus, queima ele. Mas quando você pega no microfone, na unção de Deus, na dependência da habilidade que Deus dá, tem graça na tua voz. Tem graça nas tuas palavras. Quando você abre a sua boca, a glória se manifesta. Por quê? Porque a unção de Deus enche aquele lugar. A unção testifica com o nosso espírito que aquilo é a verdade. Então, queridos, nós precisamos operar, nós precisamos fazer a obra que o Senhor nos estabeleceu para fazer na unção, ou seja, na habilidade de Deus, nunca na nossa habilidade. Porque os meus diplomas da universidade não servem aqui. O teu diploma da tua faculdade não serve aqui. O que faz diferença na obra do Senhor é a unção de Deus nas nossas vidas, queridos. É a unção.
É a graça, é o favor, é a habilidade de Deus em nós. Isso faz a diferença. Porque tem irmãozinho que pega o microfone e começa pro mod, pro via, pro quê? Aí a glória se manifesta e Deus cura, e Deus batiza, e é maravilhoso. Por quê? Porque ele não está fazendo nada na habilidade dele, ele fala na graça e no poder de Deus. Por isso, irmãos, que as coisas de Deus não se explicam. Por isso que a obra de Deus não se faz de qualquer jeito. A obra de quem é? De Deus? Ou não é? Eu não entendo que alguém diz assim, vai para onde, irmão? Vou fazer a obra do Senhor. E a obra não é do Senhor, como é que tu vai fazer? Nós não fazemos a obra de Deus, não. Quem faz a obra de Deus é Deus. Nós somos cooperadores. Nós somos instrumentos de Deus para que Deus realize a obra dele. Quem faz a obra de Deus é Ele mesmo. Nós somos só o quê? Instrumentos. Nós somos o quê? Veículos. Nós somos dispenseiros da obra do Senhor. Paulo dizendo, eu estabeleci, Paulo regou, mas quem dá o crescimento? É o Senhor. Um prega, Apolo prega, Apolo rega, o outro ensina, mas quem dá o crescimento? É Deus, querido, não adianta. Você pode botar estumo, você pode botar água naquela planta, e você passa o dia todo orando lá em fé, para aquela planta, não interessa. Irmão, quem vai dar o crescimento ali é o Senhor. Pode esquecer. Tem coisas que é Deus que faz. Portanto, relaxe, querido, no teu ministério. Quem vai fazer a obra é Deus. Quem vai crescer é o Senhor. Quem vai fazer o milagre é Deus. Quem vai salvar é Deus. Quem vai curar é Deus. Quem vai estabelecer é Deus. Quem vai multiplicar é o Senhor. Nós somos o quê? O que? Cooperadores da sua obra. Agora coopere da melhor maneira que você pode. Com tremor e com temor. Amém, queridos? Então o evangelista é uma unção gloriosa que ele está disponível na igreja para quê? Para o exercício da ministração da palavra. Todo evangelista ele flui em sinais, prodígios e maravilhas. O evangelista não tem cacuete, pastor. O evangelista não é o evangelista não é mestre, ele não ensina, mas quando ele pega no microfone, meu irmão, sai de baixo. Ele começa. E ele fala, e as pessoas querem entregar a vida a Jesus. E às vezes ele não diz coisa com coisa, mas quando ele faz o apelo, vem uma multidão para frente, pessoas se levantam da cadeira de roda. Segue o ofício do evangelista, sinais, prodígios e grandes maravilhas. Amém, queridos? Aí ele vai embora e deixa lá o negócio para o pastor. O pastor vai ter que arrumar tudo. Ele foi embora, deixou lá tudo, né? Aí o pastor vai com calma, junta as coisas. Bota um evangelista para ele pastorear, que ele vai acabar com a igreja. Ele faz umas horas na guerra grande, mas no outro dia as pessoas estão só o caco e ele não tem habilidade para juntar essas pessoas. Porque não é a unção dele. Não é o chamado dele. Ele não tem culpa disso. Amém, querido? Então é isso. Estas são os chamados ministeriais. Estes são os ofícios e a autoridade que repousa sobre cada uma delas. Amém, queridos? Resumindo o estudinho, nós devemos, irmãos, respeitar cada um no seu chamamento. Por isso que eu quero dizer uma coisa a você. Nunca ame o pastor Ari pela unção que está sobre a vida dele. Ame Ari pela pessoa que ele é. Nunca me chame para tomar cafezinho na sua casa porque eu sou o pastor. Não, mas porque você me ama. Porque você me considera. Não ame a unção que está sobre a minha vida, mas ame a minha pessoa. Porque no dia que a unção for embora, e aí? No dia que você não estiver fluindo na unção, e aí? Porque ninguém está 24 horas fluindo na unção, tá? Não está. Então nós devemos amar a pessoa pelo que ela é. Não pelo que está sobre ela, nem pela patente que ela tem, nem o dinheiro que ela tem no bolso. Diga um amém, pelo amor de Deus. Graças a Deus por isso. Amém? Quem criou os cargos de autoridade? Quem foi? Deus. Com que propósito? Romanos 13:1. O que diz Romanos 13:1? Quem é que pode ler bem rápido para mim aí? Romanos 13:1. Você tem aí? Tem. Quem que acha bem rápido, lê para mim. Romanos capítulo 13, versículo 1. Continue.
Amém. Amados irmãos, aquele que se rebela contra a autoridade traz o que para si? Condenação. Nunca vá contra a autoridade eclesiástica. Se você está num lugar que você está desconfortável, procure se alinhar, procure se adequar, ou então peça a bênção e procure um lugar que você se submeta, um lugar onde você sinta paz, um lugar onde você se sinta bem, porque se você continuar lá, você vai entrar numa coisa que chama-se princípio de rebeldia. Amém, queridos? Se você identificar alguém na sua igreja que está desconfortável, chame essa pessoa. Eu fiz isso com um casal da igreja uma vez. É um casal que chegou na igreja, veio de fora, veio de Goiânia e tal, e estava lá numa boa, tranquilo. Mas não queria se submeter, não queria participar das reuniões, porque eu não gosto de me envolver nessas coisas. Eu disse, meu irmão, então aqui não é seu lugar. Mas não, meu irmão. A missão Vida e Paz é um lugar de relacionamento. É um lugar onde nós comungamos uns com os outros. Se você vem para cá e você não quer relacionamento com as pessoas, aqui não é seu lugar. Você sabe onde ele está? Numa igreja abençoadíssima, né, Natal? Amigo do pastor, uma bênção. Está lá na Igreja da Graça de Deus, Igreja Internacional da Graça, que é um antigo cinema lá em Natal, do pastor R.R. Soares, missionário R.R. Soares, está lá, abençoado, amigo do pastor, uma bênção, lá ele se identificou, graças a Deus. Eu disse, irmão, procure um lugar onde você possa se identificar, porque se você ficar aqui, eu vou misturar você. Aqui eu não quero ninguém sentar misturado, de jeito nenhum. É uma unção. O dedo mindinho está perto desse. A orelha não vive sem o olho não vive sem o nariz não vive sem a boca. Todos são diferentes, mas no mesmo corpo. Mas tem lugar que ele pode estar lá sem se envolver. Amém? Aqui não. Amém, queridos? Você não pode ter medo de perder ninguém, não. Porque só vai estar com você aqueles que Deus colocar. Só vai estar com você quem Deus colocar. Não esquente a cabeça. Relaxe. Amém? Vamos falar agora sobre as autoridades de anjos, sim ou não? Nós precisamos entender, queridos, que existe autoridade em homens, sobre anjos, e sobre também, tem até aqui bichos, animais, não tem? Não, vamos falar de bicho, não. Vamos falar só de um pouco de anjo. Na verdade, queridos, a gente precisa entender página número 3. Deus criou os carros, capítulo 3. Achou aí todo mundo? Sim ou não? Tem anjos. Amém? Vamos lá? Podemos começar? Queridos, a verdade, quando a gente fala de anjo, existem classes angelicais. E a gente precisa entender no reino espiritual, que o reino espiritual, ele é organizado. O reino espiritual, ele é tão organizado quanto o reino material, e até mais. O reino das trevas é organizadíssimo. Tem gente que pensa, está bagunçado igual o inferno. O que é inferno? O inferno é organizado, meu irmão. É. Tal anjo manda aqui, tal anjo queima aqui, um anjo espeta aqui, o outro chora ali, o outro queima lá. É tudo classificado. O reino espiritual, irmão, é organizado. Principados, potestades, mundo tenebroso, tudo é organizado. Quer ver o negócio? O neguinho aceita Jesus. Sim ou não? Está com o demônio. O pastor expulsa o demônio. Às vezes nem expulsa o demônio, já sai sem ninguém mandar. Quem é que vem morar nele? O Espírito Santo. Joia. Está lá crente, mas o cara se desvia. Deixa Jesus. Não quero mais. Não quero saber desse negócio de crente. Aí, quem estava nele era quem? Um quem? Um demônio. Vamos inventar um nome para ele aí. Um tranca-rua. Digamos que era uma mulher, uma pomba-gira. Desses demônios que acometem as mulheres e alguns homens também, para humilhá-los com o seu corpo, para que eles possam se prostituir, se vender, para serem aquilo que Deus não estabeleceu que eles sejam. Demônio chamado pomba-gira. Um demônio que opera no homossexualismo. Demônios tremendos. O que ocorre, queridos? Aí o cara se desvia, vai para o mundão, fazer besteira. O que acontece? Aquele demônio que saiu nele, quem era? Era uma pomba-gira, sim ou não? Ela não pode voltar mais do mesmo jeito que ela estava.
A Bíblia diz que se ela voltar, ela vem com mais 7, só que 7 piores do que ela. Voltam mais 7, e 7 que estão hierarquicamente mais poderosos do que ela. Existe uma autoridade no reino espiritual, existe uma hierarquia. Existem anjos, queridos, que caíram com a rebelião de Lúcifer. Querubins que eram tão poderosos, que a Bíblia diz que o Senhor o trancafiou esses anjos em cadeias eternas. Tão poderosos eles eram, que eles foram trancafiados para o dia do juízo. Abra comigo em Judas. Anjos tão fortes, tão poderosos. Judas é antes de Apocalipse, coladinho com Apocalipse, apenas um capítulo. Eu nem sei. Esqueci de perguntar. Judas só tem um capítulo, versículo de número 6. Só vou ler quando todos acharem. Achou? Você vai lá para Apocalipse, o último livro, e volta. Hã? Judas 1, só tem um. Judas 6. 1:6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, aqueles que não guardaram a autoridade que lhes foi dada. Como é que diz a sua versão, a nova versão internacional? O irmão aqui do meio. Como é que diz a sua versão? Que não guardaram. Pronto. A minha versão, que é uma versão mais poética, diz: aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, a autoridade que foi concedida a eles. O que foi que aconteceu com eles? Mas eles deixaram a sua própria habitação. Ele, quem? Deus, os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Meu Deus. O que é isso? A autoridade. Eles eram tão poderosos, anjos tão fortes, tão poderosos, tão cheios de autoridade, que Deus trancafiou esse cidadão aí. Eles não puderam descer. Então o reino espiritual, ele é organizado. Nós precisamos entender, querido, a hierarquia, a autoridade que existe. O reino espiritual é tão organizado quanto o reino natural. Irmãos, existem principados e potestades que trabalham na cidade de Macaíba. Você sabia disso? E antes deles resolverem qualquer parada aqui, eles se reúnem, eles se organizam, eles operam em alguns lugares dessa cidade, de uma maneira organizada e hierárquica. Ninguém pode ultrapassar o limite do outro, porque existe uma autoridade sobre eles. Nos anjos, da mesma forma. Anjos são classes angelicais, sagradas, criaturas criadas por Deus. E existem várias classes de anjos. Eu falei no início que existe a classe dos querubins. Existiu apenas um querubim ungido. Quem foi? Quem? E existem os querubins que trabalhavam submissos a Lúcifer. É uma classe de anjos muito poderoso. Querubim significa guardar, cobrir. Querubins são aqueles que guardam, que cobrem, que exercitam coisas no céu, que fazem atividades no céu de maneira gloriosa. Amém, queridos? Eu dou algumas referências para os irmãos de Êxodos 20, versículo 20, 25, 20. Ezequiel 28, 14 e outras, né? Gênesis 3, 24, Êxodo 25, 20. São várias referências que falam sobre os querubins. E o principal deles, quem foi? Lúcifer. Existe outra qualificação de anjo que chama-se serafins. Quem são os serafins? A origem exata do termo ninguém conhece, mas serafim significa aquele que brilha, aquele que faz refletir, aquele que consome como fogo.
significa serafins. São considerados, queridos serafins, a guarda da santidade de Deus. Amém? Quando Deus estabeleceu o tabernáculo e orientou para que Moisés fizesse a arca, ele mandou colocar sobre aquela arca quem? Serafins. E eu lembro-me, queridos, quando Isaías, no capítulo 6, Isaías escreve no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e no sublime trono. Serafins voavam sobre ele. Serafins estavam sobre ele, com 2 asas cobriam o seu rosto, com mais 2 asas cobriam os seus pés, com 2 asas eles batiam e clamavam 24 horas dizendo: santo, ele é santo, santo e santo. Existe uma classificação de anjos no céu que chamam serafins, que não fazem outra coisa a não ser adorar a Deus. Se você, irmãos, não gosta de dar glória a Deus, se você não gosta de dizer glória a Deus, santo é o Senhor, se você não gosta disso, querido, vá para o inferno. Vá para o inferno. Porque lá no inferno só ai, está doendo, está queimando, está doendo, ai. Mas no céu não, é santo, santo, santo. Por isso que na igreja, queridos, é só um ensaio. É por isso que a gente aqui diz glória, aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque isso aqui é um ensaio daquilo que vai ser a nossa eternidade. A nossa eternidade vai ser todo tempo santo, Deus é santo. A gente vai estar no céu fazendo as coisas, passeando, mas a gente vai olhar um para o outro e vai dizer: ei, santo, eita. A gente vai dar uma viajada não sei aonde, numa galáxia não sei aonde. Aí a gente vai olhar um para o outro e vai dizer: ei, ele é santo. E os anjos vão estar clamando aquela voz do céu: santo, 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 santo. A glória do Senhor, irmãos, vai estar espalhada sobre todo o universo. Vá se acostumando em adorar, porque lá no céu não se faz outra coisa. Não. Lá no céu, no bocado de anjinho, de nuvem para nuvem. Tem gente que pensa assim. Um menino uma vez disse para o pai: papai, eu não quero ir para o céu, não. Menino, por que você não vai para o céu? Não, porque lá no céu é um bocado de anjinho pulando de nuvem para nuvem. Eu quero ir lá para o inferno. Lá está a Xuxa, chiclete com banana, lá vai estar música. Lá no céu, querido. Menino, não, menino. Aí lá o pai vai estudar para ensinar: meu filho, o céu é lugar de glória, o céu é lugar de música, e a música foi inventada lá no céu, a música foi feita no céu. Irmãos, toda a música flui do trono da glória. O diabo é que é nojento, ele tenta imitar o que Deus faz. Aqui na igreja a gente faz assim, não são, o diabo pega e faz também, lá no terreiro de macumba. A gente inventa música para cantar louvores a Deus. Aí o diabo pega a música e bota a sensualidade para dançar o forró. O problema não é o forró, o problema é a sensualidade. O problema é que a gente usa aquilo que Deus criou de tanta pureza dele mesmo, para a exaltação do diabo. Dançar na presença de Deus é a melhor coisa do mundo. Deus nos criou para nós dançarmos e saltarmos na sua presença. Deus nos criou para a gente pular de alegria e dançar a noite. Irmãos, os nossos cultos devem ser culto de dança. É assim, o tempo todo. Aí inventaram os ministérios de dança. Um bocado de bichinha arrumada. Só bota as menininhas arrumadas. Isso é dança, meu irmão? Dança é quando você é direcionado pelo Espírito. E você não tem nada. Não, a dança você vai dando ao Senhor e dançando na presença. Lembra de Davi? A arca passou 16 anos fora do arraial. Aí Davi entra, Saul perde a arca. Davi vai e traz a arca de volta. Porque naquela época a presença de Deus habitava dentro da arca. A glória de Deus era na arca. A glória de Deus só se manifestava na arca. Amém, queridos? Aí Davi vai lá e manda buscar a arca de volta. Destrói os inimigos e traz a arca de volta. Aí Davi, depois de pegar a arca, ela vem a arca entrando em Jerusalém. Eita! Aí Davi começa: menino, quem vem ali a arca? Ele diz: eita! Sabe o que Davi faz, queridos? Irmãos, diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, não tem rei, não tem rico, não tem preto, não tem branco, não tem bonitão. Davi pega a coroa dele, joga no chão. Davi rasga suas vestes de rei, veste um manto sacerdotal e sai na frente da arca, dançando e cantando e adorando o Senhor Jesus. Hey! Mas na presença de Deus, irmãos, a gente tem que pular. Se você é um crente que acha que você vai ser crente assim, quando você chegar no céu, se for, vai quebrar a cara.
Primeira coisa que o anjo vai fazer é dar um empurrão lá no céu, para você sair do seu canto e pular. Porque no céu é lugar de alegria. O que é o culto nosso aqui, querido? É um ensaio. Nós estamos aqui, Ivonete, num ensaio para o céu. Nós estamos ensaiando para o grande casamento que vai acontecer. O meu casamento com o meu noivo. Cadê a noiva do cordeiro aqui? Levanta sua mão e diga, eu sou a noiva. Diga, eu estou cuidando. Diga, eu estou me cuidando. Diga, eu estou me arrumando. Diga, eu estou me ataviando para receber o meu noivo. Diga, glória a Deus. Se o seu noivo voltar hoje, você está preparado, noiva? Ou você está traindo o noivo? Ou você está pensando no outro? Ou você está pensando nas coisas que não são do noivo? O noivo, quando vier, vai buscar a noiva. Aquela que está assim. Oh, cadê ele? Cadê meu noivo? Maranata, Maranata, ó, vem Senhor Jesus. Irmão, se você não está assim, você não é noiva. Você é para estar assim o tempo todo. Cadê meu noivo que não chega? Cadê meu noivo que não chega? Meu noivo, ora vem Senhor. Vem hoje Senhor, eu não aguento mais esse mundo Senhor. Vem hoje Pai, o meu noivo. Eu mesmo meu noivo. Amém, queridos. Noiva deseja o noivo. Não tem noiva despreparada não. Se vier despreparada, quando ele vier você fica. Quem é noiva aqui? Quem é noiva? Ei, se prepara, viu, noiva? Porque o noivo está voltando. O noivo está voltando. O noivo está voltando. O noivo está voltando para levar você. A primeira coisa que vai acontecer quando você chegar lá, sabe o que é? Sabe? É uma bodas. É uma festa de casamento que vai durar 7 anos. O meu casamento com o meu Jesus vai durar 7 anos. O período que Jesus levar a igreja, 7 anos de grande tribulação na terra, será o período do meu casamento até o início do milênio. 7 anos. 7 anos de festa, comendo e bebendo e pulando na presença de Deus, dançando com o noivo. Eita! Aí o noivo vai chegar para você e vai dizer assim: ei, tá bom aí, tá gostando? Ei, valeu a pena, não valeu? Aí você vai olhar assim: como valeu a pena? As coisas velhas já passaram. Ele enxugará dos olhos dessa noiva toda lágrima. Não haverá mais sentimento de tristeza. Não haverá dor. Você não vai pensar em desgraça. Não vai pensar em mais nada. Você só vai olhar para o seu noivo. Você vai olhar para o noivo. Você vai olhar para o noivo e vai dizer: noivo, aleluia. Que noivo, aleluia. Eita, xarabadabarraço. E o noivo vai olhar para você e disse: tenha calma, relaxe, que essa festa é longa. Quando terminar a festa das bodas, 7 anos, aí dar-se ao início o milênio. Que milênio glorioso. Tem um hino na harpa que diz: terra e céu serão a mesma grei. A glória de Deus, a nova Jerusalém, medindo 2.600 quilômetros assim, 2.600 quilômetros assim, 2.600 quilômetros assim, será um cubo, um quadrado, reluzindo em ouro cristal. Deus será o próprio filho desse negócio. A Bíblia diz que nós, a noiva, estaremos lá e cá, lá e cá. Só que aqueles que estão aqui só entram lá os lavados e remidos do sangue de Jesus. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém não entrará impuro, não entrará pecado. Para começar, não vai ter nada que possa entrar ali, só os lavados. A Bíblia diz que eu e você vamos julgar os reis desta terra. Os reis dessa terra serão julgados pela igreja. Termina 1000 anos. Aí o que acontece? Aí Deus fala em Apocalipse: aí será um novo céu e uma nova terra. O mar já não existe mais. O mar já não existe. Aí nós voltaremos para reinar na terra. Porque o propósito de Deus sempre foi para que Ele reine na terra. Quem fica no céu é anjo. Nós não somos anjos. O povo de Deus vai reinar na terra.
eternamente. Na terra. Só que o nosso corpo será o corpo semelhante ao de Cristo. A matéria não mais nos deterá. O ar não deterá mais. Não estaremos sujeitos ao tempo, ao relógio. Galáxias, regiões, estados, constelações. Eita, tudo isso para nós será rápido. Isso é o nosso futuro. Isto é o futuro da igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: meu irmão, fica firme. Diga: vale a pena. Diga: vale a pena suportar as calúnias. Diga para ela: vale a pena suportar os sofrimentos. Vale a pena suportar as mentiras do diabo, os forró que você perde aí, a prostituição, a mentira, o engano. Vale a pena dizer não a tudo isso para ganhar a vida eterna. Vale a pena. Amém, queridos? Levante suas mãos aos céus. Pai, graças te damos pelo teu favor. Obrigado, Senhor, por esta aula. Obrigado pela unção do teu Espírito. Obrigado, Deus, porque fomos cheios de consolo, fomos cheios de alegria nesta noite. Estamos saindo daqui transbordando de alegria, cheio do teu favor. Pai, onde nós tocarmos hoje à noite será: eu te ungi, eu te separei, eu te capacito, eu te ensino, eu te enriqueço, eu te prospero, eu te dou paz, eu te dou alegria, eu te dou o meu consolo e a minha habilidade. Eu profetizo na vida daqueles que aqui estão nesta noite sonhos, visões extraordinárias. Nós vamos começar a sonhar sonhos que nunca sonhamos. Projetos que nunca imaginamos realizar, Deus vai colocar no nosso coração. E ainda vai dar estratégia, assim como fez com Noé. Noé nunca viu um barco, nunca viu uma serra, nunca viu nada. Mas Deus capacitou Noé. E vai capacitar você. Em nome de Jesus. Receba. 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 Receba a unção que habilita. A unção que te habilita a fazer aquilo que é do Senhor. A obra é do Senhor. É tua, Senhor, a obra. Deus, já que a obra é tua, faz o milagre. Como nunca se viu nesta cidade, Deus, nós clamamos agora. Cumpre a tua palavra. Milagres, milagres acontecendo nos ministérios aqui. Os ministérios de Macaíba fluindo em unidade. Espírito de divisão, de contenda, de orgulho caindo por terra, saia desta cidade em nome de Jesus. Espírito de contenda, de divisão, de facção, de destruição, de inveja, eu ordeno agora em nome de Jesus: saia desta cidade, vai para bem longe. Esta cidade tem um povo unido, uma igreja unida, ninguém melhor do que ninguém. Eu profetizo sobre Macaíba hoje: Rei, ossos secos, venham, juntem-se uns aos outros.
Eu profetizo sobre Macaíba. Venham nervos sobre esses ossos secos. Venham carne sobre esses nervos. E eu digo aos ossos secos: vivam, 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 vivam. Os que creem comigo digam amém. Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Vai na bênção, meu irmão. Vai na paz.